Vocação vem da origem latina, vocare, que significa chamado. E a vocação, por ser chamado, tem aquele que chama e aquele que responde. Vocação é uma força que move todas as nossas ações em prol do bem. Então, nós cristãos batizados somos vocacionados, ou seja, nós somos chamados a fazer o bem, a fazer a diferença, a ser imagem e semelhança de Deus na vida de outras famílias. Vocação para mim é amor a Deus, né? Sem amor eu não posso passar o amor para as crianças, né? Que está falando da catequese, de vocação, eu não posso amar também para as crianças e para as pessoas que eu conviver também. Então, vocação, sintetizando, seria isso, um chamado de Deus para que alguém responda de modo maduro, consciente, o que Deus quer da sua vida. Desde criança, assim, não me recordo totalmente, mas meus familiares, eles relatam que eu já falava que queria ser padre. Porém, eu sou natural de comunidade rural do município de Caetité, então a gente não tinha lá muito vínculo no sentido de aproximação com padres religiosas. Então a gente via 1 ou 2 vezes por ano, mas sempre que eu participava das missas me chamava muito a atenção. E fui crescendo nessa dimensão, nesse desejo, mas não falava muito, né, sobre vocação, porque a gente ficava com vergonha, porque a família hoje não, antes e hoje também, quando se tem um filho, a maior parte pensa no casamento, né, que vai casar, formar família. Então, desde criança já havia falando isso, mas depois com a catequese de primeira Eucaristia, depois na Crisma, os grupos de jovens, atuando nas pastorais, grupos e movimentos da igreja, isso foi confirmando cada vez mais. Eu fui sempre inserido na comunidade, desde muito pequeno, desde muito novo, sempre fui prestativo na comunidade. Assim, a minha referência foi o padre mesmo da minha paróquia, né? Eu vi ele lá celebrando e me senti assim, um chamado, mas eu não queria aceitar aquilo. Dentro de mim estava aquela chama, mas eu não queria aceitar que seria aquela minha vocação, né? Então eu persisti na oração e hoje estou aqui. Acredito que seja esse o chamado que Deus tem para a minha vida. Meus pais, no primeiro instante, não queriam que eu me tornasse padre, principalmente da parte do meu pai, né? Sempre pretende que a gente crie filhos, netos e que a família cresça, né? Mas com um certo tempo, eles foram entendendo que para mim ser feliz, eu precisava sentir qual seria a minha vocação, viver a minha vocação e sentir o chamado de Deus. Então, quando eles entenderam o que realmente eu queria, eles só falaram para mim, seja feliz, né? E isso eu pretendo levar até aonde Deus permitir. Luisa
Seja dada glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Nós já nos conhecíamos, éramos amigos e começamos a namorar, né, aquela fase de namoro, né, aquela fase de conhecimento. E com o tempo a gente sentiu essa necessidade de estar junto. Então os meus planos passaram a ser não mais os meus planos, os nossos planos, né, Conde? Os meus sonhos, os sonhos dele não eram apenas os sonhos dele, sim os nossos sonhos. Então a necessidade de estar juntos foi crescendo a cada dia. Então quanto mais a gente se encontrava, mais vontade a gente tinha de estar junto. E a gente pensou, nós não tivemos pressão nenhuma, né? Ah, tem que casar, vocês têm que casar, não. Isso brotou no nosso coração, né? Então esse chamado para o matrimônio, ele foi ganhando força e brotando no nosso coração gradualmente. Até que chegou o momento, depois de 7 anos de namoro, né? Chegou o momento, não, nós vamos nos casar. E foi onde nós comunicamos as nossas famílias, que acolheram também, né, essa nossa vontade, né, esse nosso querer. Com muita alegria, nos apoiaram, nos apoiam até hoje, né? Então, assim, foi aos poucos. Para que a vocação brote no nosso coração, a gente precisa dar lugar, né? A gente precisa experimentar o convívio, né? E ouvir também o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é para todos nós, independente da vocação. Mas depende da gente o saber ouvir, né? O ter paciência e ouvir esse chamado de Deus. E o chamado de Deus vem no olhar do outro, na palavra do outro, na necessidade do outro e na sensibilidade do nosso olhar. E foi assim que a gente chegou, né? É uma coisa assim interessante que a nossa aproximação com a igreja foi mais assim a partir do matrimônio, né? A gente contraiu o matrimônio e a gente aproximou mais da igreja. Nessa missão de criança, assim, aquela parte assim que o meu desafio é quando assim a gente pega alguma criança assim, né? Tá aquela turma igual assim, de quando eu dou catequese. Criança assim que tem problemas dentro de casa, né? Que traz para catequese, a gente ali vai ver aquela criança triste, aquela criança que fica assim recuada, aquela criança que não gosta de cantar, não gosta de brincar, que às vezes faz a tarefa, às vezes não quer fazer, não conversa. Então a gente vai o que fazer? Levar aquele amor, aquele carinho, né, de catequista ou de mãe, que eu sou mãe, avó hoje. Então aquele carinho de catequista para enturmar, incentivar e levar, mostrar Jesus para eles. A criação da nossa filha é um desafio, né, porque nós sabemos das dificuldades hoje, né, de ensinar, de ser exemplo na vida dela. Eu me preocupo, nós nos preocupamos muito em plantar no coração dela os valores cristãos. A gente sempre diz para ela que a gente quer que ela seja feliz e que ela seja uma pessoa do bem, como de fato ela é.
E a nossa preocupação hoje de ensinar não só para nossa filha, mas também para outras famílias, através do exemplo, que o mais importante que uma família deve ter é o amor. Numa sociedade onde, infelizmente, o ter sobressai ao ser. Então é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. E a gente precisa plantar no coração dela que não é o ter que realmente importa, e sim o ser, né? E não ser melhor do que os outros, e sim ser melhor para os outros, né? E isso é uma luta diária, né? A vocação, ela é despertada a cada amanhecer, né? A cada amanhecer a gente precisa, quando a gente abre o olho, lembrar dessa nossa vocação, desse nosso compromisso, desse presente de Deus na nossa vida e da nossa responsabilidade de fazer valer a confiança que Ele dá, né? Nós temos vários desafios hoje. Temos desafios do ponto de vista da sociedade, né? Quando nós olhamos, por exemplo, hoje a realidade da economia do país, em que cada vez mais os pobres ficam excluídos. É desafio também quando a gente olha a questão do poder, que às vezes aquilo que deveria ser utilizado para servir, para promover a vida, acaba oprimindo, excluindo. Então são desafios enormes que a gente vai percebendo. O próprio universo da comunicação hoje, ele é um desafio para a gente, porque comunicar é muito mais do que emitir sons, né? Então a gente tem a missão de comunicar uma palavra que realmente faça resplandecer no coração das pessoas a verdade que é Cristo. Do outro lado, nós temos tantos outros desafios aí que a gente poderia enumerá-los aqui, mas também temos desafios do ponto de vista pastoral, né? Por exemplo, paróquias grandes. Então isso é um desafio para nós, porque a gente não consegue dar o atendimento que os fiéis merecem. Por exemplo, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de São Cristóvão, nós temos 43 comunidades. Por ano, nas comunidades rurais, eu consigo ir em torno de 4, 5 vezes, onde que deveria ser pelo menos uma vez por mês ali. Soma a isso, por exemplo, outras atividades como seminário, atividades a nível de diocese. Por exemplo, eu sou responsável pela pastoral vocacional. Então, o acúmulo de atividades por falta de pastores, de padres, então é um desafio. Depois, também se torna desafio para nós esse universo hoje, né, dos jovens que precisam de uma palavra, de uma aproximação, e que às vezes a gente não consegue ainda estar próximo a eles, às famílias, aos casais. E o grande risco assim que a gente corre é de transformar aquilo que a gente faz numa tarefa e não numa missão. Então, são muitos desafios que a gente poderia elencar, mas estes eu trouxe assim só como luzes, né, para perceber que são muitos os desafios que existem. O amor a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, o amor assim que eu sinto assim, eu preencho o meu dia a dia, eu preencho minha vida, assim, já fico contando as horas, os minutos, hoje é dia da catequese, hoje eu vou ver as crianças, eu sinto dessas crianças como fossem meus filhos, meus netos, porque você já tem mais de 20 anos, eu tenho 20 anos de catequista, então eu sinto bem, sinto assim aquele amor, aquele carinho de levar aquela palavra de Jesus, ensinar eles, né, quem é Jesus na vida deles. É a certeza de que nós estamos caminhando com Deus. É tão bom, e eu sempre digo isso, como é bom a gente saber, a gente está fora de casa e a gente saber que a gente vai entrar em casa e vai encontrar um lugar de paz. Então, esse lugar aqui, eu digo muito assim, é o melhor lugar do mundo. E essa certeza de que aqui é o melhor lugar do mundo é porque Deus habita aqui, porque habita nos nossos corações. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque a família, para mim, é motivo de transformação, é motivo de alegria
e é motivo de insistência, porque a família tem que insistir, né? Então, essa certeza de que aqui é o melhor lugar do mundo, que a companhia deles é a melhor companhia, é a gente se sentir feliz quando a gente está aqui final de semana junto. A hora passa muito rápido, a gente se curte, a gente fica até tarde conversando. Então, assim, a gente sente saudade um do outro. E essa certeza é porque Deus está aqui conosco, né? E a nossa missão da gente estar sempre junto também, a nossa missão quando a gente participa do Coral Sagrada Família e quando entrou antes, né? Ele já participava, eu ainda não estava participando. E aí ele ia sair para o ensaio ou ia para a missa e falava, você vai tocar. Ele falava assim, não, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E até hoje ele diz isso, ou vamos todos ou não vamos, né? Então, essa prática, esse cuidado que ele tem conosco, né? Esse pai que é um exemplo, esse pai acolhedor, né? E assim, a diversão é em família. Os problemas a gente enfrenta em família. Então, essa certeza de que nós estamos juntos, isso é só motivo de gratidão. O que me motiva, né, assim, a continuar essa missão, olhando a partir daquilo que eu dizia anteriormente dos sacramentos, é saber que eu estou sendo instrumento de Deus para esta humanidade, que estou feliz nesse chamado que Deus me fez e mais ainda saber que eu posso ajudar outras pessoas, outros jovens a se apaixonarem por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu tenho a dizer como palavra final é que vale a pena ser padre, desde que você assuma isso como compromisso de vida, como responsabilidade, sobretudo com uma grande alegria. Lembrando aquilo que diz a palavra de Deus, servir ao Senhor com alegria. Se isso acontece, vale a pena ser padre. O que eu passo para os catequistas é que tem aquele amor para o que faz, aquele carinho que Jesus, né, que Maria passou para Jesus, foi a primeira catequista. Então, que elas sejam um pouquinho, né, o coração de cada um, levar aquele amor, aquela palavra amiga para os catequizandos também, aquele chamado de Deus, aquela vocação de catequista, de saber amar cada um, respeitar. É isso que eu passo para cada um, aquele amor que Jesus deu para cada um de nós. É isso que eu passo, aquela alegria de ser uma catequista. A gente tem que ser alegre como catequista e levar a palavra de Deus a cada um. É que elas jamais desistam de ser família, que não fiquem idealizando uma família perfeita, mas a família de Deus. E sempre se lembrar quando acordar, independente das dificuldades, dos percalços, que nós sabemos que temos. E a gente costuma dizer, a família, ela é o tesouro de Deus, é a obra predileta de Deus. E se é a obra predileta de Deus, é o alvo principal daqueles que não amam a Deus. Então, a gente tendo essa certeza e se achegando a Deus, que a gente busque um momento de oração, que a gente diga sempre para o outro que ama, porque as palavras têm força, que a gente busque ajuda, que a gente não deixe de abraçar, de beijar, né, de mostrar para a pessoa que ela é importante, que somos importantes dentro da família. Então, que jamais desistam disso. Como eu falei no início, né, a família não é uma invenção humana. A família é divina. Deus se fez família e não foi por um acaso, né? Então, o que a gente quer é que procure ajuda sempre. Procure ajuda, louve e agradeça a Deus pela sua família. A sua família foi Deus que te deu. Então, jamais desistam de ser família. A família cura, a família salva, a família transforma, porque é o amor que vive. É o amor que se manifesta através das nossas ações e através do nosso coração.
Ouça o que vem do coração. Sinta tudo porque Deus fala através do coração. Porque a vocação nasce do coração de Deus e também do nosso. Então ouça sempre o seu coração. Seja para qual for a sua vocação matrimonial, ou sacerdote, religiosa, ouça sempre o que vem do seu coração.